Olá, tudo bem com você? Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. Estamos no capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. O terceiro ato criador realizado durante a primeira parte do terceiro dia foi a separação entre água e a terra seca. O salmista descreve esse evento em termos pitorescos e poéticos. As águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão. Salmo 104, versos 6 a 9. O ajuntamento das águas implica que dali em diante elas deviam estar reunidas num só lugar, e por si mesmas confinadas dentro dos limites de um local, de forma a permitir que o solo terrestre ficasse exposto. Ver o surgimento das colinas por cima da água que havia coberto tão completamente a superfície da terra deve ter sido um grandioso espetáculo para um observador celestial. No local outrora coberto apenas por água até onde os olhos podiam alcançar, surgiram de repente grandes áreas de terra, dando ao planeta uma aparência inteiramente nova. Versículo 10 diz: A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Os olhos de Deus repousaram, então, com prazer e satisfação sobre a obra terminada do terceiro dia da criação. Era bom. Aquela primeira porção seca dificilmente teria para nós parecido algo bom. Era um mundo formado por vales, colinas e planícies sem verdor, que haviam emergido de sob as águas. Em parte alguma havia sequer uma haste de grama, ou um líquen agarrado a alguma coisa. Contudo, isso pareceu bom ao Criador, pois ele o via em relação ao propósito para o qual havia feito, e como um passo preparatório adequado para as novas maravilhas que iria produzir. Versículo 11 diz assim: E disse: Produz a terra relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Após a terra seca ter sido separada da água, outra ordem divina foi dada no terceiro dia. A vegetação foi chamada à existência. Alguns têm considerado o primeiro dos três termos empregados na ordem divina como sendo um termo geral para as plantas, que abrangeria o segundo e o terceiro termos. Contudo, é preferível considerar que os três se refiram a classes distintas de vegetais. Relva, que quer dizer ser verde, crescer verde, brotar. Esta palavra designa brotos verdes e ervas tenras, os vários tipos de plantas que servem de alimento para os animais. Relva é provavelmente usada aqui como um sinônimo de erva, quando essa última aparece sem a expressão qualificadora que dê semente. Ervas que dê semente. Erva é a vegetação mais madura, na qual a semente é a característica mais notável e que constitui um dos dois tipos de alimento planejados por Deus para o consumo pelos seres humanos. Árvores frutíferas. Três características das árvores frutíferas são aqui mencionadas. A primeira, a produção dos frutos. Segunda, a inclusão da semente dentro dos frutos. E terceira, a produção desses frutos sobre a terra ou acima da terra. Estas árvores deveriam proporcionar ao ser humano outra fonte de alimento. Versículo 12 de Gênesis capítulo 1. Diz assim: A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie.
e viu Deus que isso era bom. A vegetação do terceiro dia brotou do solo. Isso não significa que o poder para produzir as plantas vivas estava no solo. A ideia de geração espontânea é tão alheia às escrituras como é à ciência. Segundo a sua espécie. Esta expressão ocorre 10 vezes no primeiro capítulo de Gênesis e mais de 30 vezes nos livros de Moisés, especialmente em Gênesis 1, capítulo 6 e capítulo 7, e em Levítico 11 e em Deuteronômio 14. A referência é a espécie de animais e plantas, não a seu comportamento reprodutivo. É, contudo, um fato da natureza que as coisas vivas produzem descendentes que se assemelham a seus progenitores. As variações dentro de certos limites é possível, mas esses limites estão longe de permitir o surgimento de espécies distintas, distintamente novas de plantas e animais. Vamos agora ler o versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. A palavra luzeiros não é a mesma que luz. Significa fontes de luz, portadores de luz, luminares. A expressão que os descreve como estando localizados no firmamento ou na expansão dos céus é usada porque é lá que os habitantes da terra os veem, para fazerem separação entre o dia e a noite, a fim de regularem e continuarem daquele momento em diante a diferenciação entre a luz e as trevas, uma diferenciação que já existia desde que Deus ordenara a existência da luz no primeiro dia. Para sinais. Esses corpos celestes assinalaram atos especiais do favor ou do desfavor de Deus, como nos tempos de Josué 10, versículos 12 e 13, Ezequias, 2 Reis 20, versículo 11, e no dia da crucifixão, Mateus 27, verso 45. Estrelas cadentes serviram como um dos sinais da segunda vinda de Cristo, Mateus 24, versículo 29. Alguns têm pensado equivocadamente que os corpos celestes têm também o propósito de determinar o destino individual das pessoas. Astrólogos têm recorrido ao verso 14 de Gênesis 1 para justificar sua prática. Contudo, a Bíblia condena tão vigorosamente qualquer forma de adivinhação e leitura da sorte, que deve ser enfaticamente rechaçada a ideia de que Deus designou o Sol, a Lua e as estrelas para servirem de guia aos astrólogos na predição do destino e dos negócios humanos. Jeremias advertiu os hebreus a que não tivessem receio dos sinais do céu, diante dos quais os pagãos tolamente tremiam de terror. Isso está em Jeremias 10, versículo 2. Isaías ridicularizou ironicamente os astrólogos, os que fitam os astros e os adivinhos em cujo conselho é tolice e impiedade confiar. Isaías 47, versos 13 e 14. Embora a superstição de ler o destino nas estrelas nunca tenha criado raízes entre os antigos israelitas, em geral eles não tiveram suficiente força moral para resistir ao exemplo do culto aos astros praticado por seus vizinhos pagãos. Jeremias 19, versículo 13, Ezequiel 8, verso 16 e Sofonias 1, versículo 5. Para estações. As festas anuais e outros períodos definidos seriam regulados pelo movimento dos corpos celestes. Salmo 104, verso 19 e Zacarias 8, verso 19. Além disso, esses corpos têm uma definida influência periódica sobre a agricultura, a navegação e outras ocupações humanas, bem como sobre o curso da vida animal e vegetal, como no caso, por exemplo, da época do acasalamento dos animais e da migração dos pássaros. Jeremias 8, versículo 7. Para dias e anos. Os dias e anos são fixados pelo movimento da Terra em relação ao Sol.
o qual, em conjunção com o movimento da Lua, tem proporcionado em todas as épocas a base para os calendários lunar, solar ou uma combinação de ambos. Versículo 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Não para introduzir a luz pela primeira vez neste mundo, pois Deus ordenou a existência da luz no primeiro dia, mas a fim de servirem como instrumentos permanentes para a distribuição da luz neste planeta. Versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. A palavra fez foi acrescentada. Quanto à origem das estrelas, dois pontos de vista principais têm sido apresentados. O primeiro, as estrelas foram trazidas à existência durante a semana da criação, juntamente com o Sol e a Lua. O segundo ponto de vista, as estrelas, embora já criadas anteriormente, são aqui mencionadas de passagem por Moisés, uma vez que ele está discutindo os luminares dos céus. O primeiro ponto de vista exige a conclusão de que antes da semana da criação, o vasto universo era apenas um vácuo. Essa conclusão parece indefensável. Contudo, acerca dessa, como de muitas outras declarações complexas da Bíblia sobre os misteriosos atos de Deus, não se deve ter pressa em apresentar opiniões dogmáticas. Não é bom esquecer que a verdade primária que Moisés procurou apresentar com respeito à origem do Sol, da Lua e das estrelas é que todos eles são resultado do poder criador de Deus. Aqui encontramos uma refutação adicional do antigo, mas recorrente ensinamento da eternidade da matéria. Versículo 18. Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Era bom. Diferentemente da terra atual, que mudou muito como consequência da entrada do pecado, os corpos celestes não sofreram com os resultados da transgressão humana e refletem o poder do Criador. É um fato universalmente reconhecido que as leis físicas do universo são fielmente observáveis por todos os corpos celestes. Os astrônomos e navegadores estão seguros de que no mundo astronômico não ocorrem desvios das regras estabelecidas. Sabem que os corpos celestes não os desapontarão e que são dignos de confiança por causa de sua contínua obediência às leis estabelecidas para eles. Vamos ler agora o versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Povoem-se as águas. Ocorre aqui o povoamento das águas e do ar pela criação de seres aquáticos e alados. O original pode ser traduzido como: produzam as águas abundantemente seres viventes que se movem, expressando mais claramente em nossa língua a frase hebraica que significa literalmente: enxameiem-se as águas de enxames. O verbo traduzido como povoar é também usado com o significado de multiplicar abundantemente. O termo se aplica não apenas a peixes, mas a todos os animais aquáticos, do maior ao menor, e também aos répteis. Seres viventes. O original desta frase, Nefesh Hayah, faz uma clara distinção entre os animais e a vegetação criada 2 dias antes. É verdade que as plantas têm vida como os animais e apresentam certas funções que se assemelham às dos animais, mas permanece o fato de que existe uma diferença marcante entre os mundos vegetal e o animal. Os animais possuem órgãos que lhes permitem em maior ou menor grau tomar decisões, mover-se em busca de alimento e sentir dor, alegria ou tristeza. Podem, portanto, ser chamados de criaturas, uma palavra que não se aplica a plantas. Esse deve ser o sentido da tão discutida palavra
hebraica nefesh neste verso, corretamente traduzido como criatura e seres, um termo que atribui uma forma mais elevada de vida ao animal que a planta, que não é uma nefesh. Os tradutores dessas versões entenderam corretamente que o termo não pode significar alma nesta passagem, e o traduziram de uma forma que transmite corretamente a ideia do autor inspirado. Esse é o nosso estudo de hoje. Próximo encontro daremos continuidade. Deus abençoe.